Qual é a lógica das decisões nas empresas familiares? Você imagina que seja uma decisão emocional ou racional? Olha, quando a gente vai trabalhar numa empresa não familiar, uma empresa tradicional, é bem mais frequente que a gente tome decisões racionais. Mas quanto mais você tem uma família conectada a essa organização, as decisões passam pelo lado emocional. E tem situações que são muito difíceis de você resolver e eu compreendo porque, na realidade, uma situação emocional às vezes se sobrepõe à lógica de uma decisão racional. E esse é o ponto que deve ser estudado. Quer dizer, a lógica da decisão na empresa familiar não é a mesma lógica de uma empresa tradicional, porque elas têm diferenças, sobretudo com a família, que tem ali muitas vezes uma dependência da empresa, você tem uma questão, o significado do valor, do propósito da família está totalmente condicionado muitas vezes àquela empresa e vice-versa. Então você tem uma interação muito grande entre o que é a empresa e o que é a família. Então é difícil a gente separar o que você não ocorre tanto numa empresa tradicional, mas você tem decisões emocionais também nas empresas tradicionais. Você imagina, por exemplo, você tem uma família, um filho desvia dinheiro da empresa. Quando você olha isso pelo lado racional, é claro que o caminho natural é o desligamento dessa pessoa. Mas será que é tão fácil para tomar essa decisão? Quer dizer, muitas vezes, se tiver uma sociedade que não tenha mais o fundador e a fundadora, que sejam só irmãos, muitas vezes o irmão com o irmão tem um relacionamento mais eh, racional. Nem sempre, mas é mais frequente do que com os pais. Então, quando você tem dois irmãos, talvez se isso ocorrer, você vai tomar uma decisão muitas vezes racional. Porém, e se não for com o irmão? E se for com o próprio filho do sucessor? Será que tomaria essa decisão? Você imagina se a filha faz um desvio, essa filha é casada, o marido não está trabalhando, não tem uma faculdade, essa filha tem dois filhos e, portanto, seus netos dependem totalmente do que a filha do sucessor trabalha. Você mandaria essa pessoa embora? Quer dizer, é difícil uma situação dessa. Às vezes a gente encontra nos livros, nas palestras, tem que mandar embora, etc. Eu até entendo quando as pessoas falam isso, mas eu diria que não é uma situação muito fácil de você tomar a decisão. Até porque você precisa tomar um cuidado muito grande que o conflito armado em determinadas decisões que são tomadas, eles são desproporcionais e eles ficam tão grandes que fazem com que você perca o quê? O foco da empresa, o foco no crescimento sustentável, o foco em você ter estratégias inovadoras, o foco em você ter um diferencial de mercado. Quer dizer, são aspectos que vão fazer a tua empresa decolar num sentido muito bom e você vai ficar num ambiente de competitividade mais confortável que a tua organização está. Agora, quando você tem muito conflito para resolver, acaba confundindo a cabeça. Embora a empresa esteja em primeiro lugar, você acaba não colocando isso muitas vezes nesse tipo de situação. Porque é interessante, quando você tem um conflito, muitas vezes, e ele sai do campo profissional e ele entra no nível pessoal, o que acaba ocorrendo depois é muito pior, porque na realidade, às vezes a sua preocupação é em vencer o adversário, nem exatamente o que está sendo discutido é tão importante. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com essas decisões, porque as decisões, se você tomar só decisão racional, você afeta um lado de uma família e a família impacta totalmente na organização. Quando eu falei para vocês no outro episódio que apenas 30 a 33% tem êxito, de êxito da primeira para a segunda geração no processo sucessório, geralmente a gente identifica em pesquisas famílias que a gente chama de família integrada, que tem algumas características. São famílias que os familiares são muito preocupados uns com os outros, têm espaço para convivência, ou seja, eles se reúnem nos finais de semana, se reúnem durante a semana, você tem as festas, tem celebrações, os valores são homogêneos, quer dizer, por mais que vá crescendo, ainda você mantém aquela unidade em termos de valor, a comunicação é muito aberta, muito fluida, e sempre tem alguém na empresa, na família, harmonizando todos os membros familiares. Quando você encontra esse tipo de família, que a gente chama de família integrada, você tem muito mais êxito na sucessão
em geral, o que a pesquisa mostra para a gente. Mas é difícil você ter uma família com todas essas características. E quando você acaba com o lado emocional, você ah, quebra toda a estrutura de uma família, isso impacta na organização e, no segundo momento, a empresa não vai bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em separar aquilo que realmente vale a pena a gente entrar para fazer uma discussão. Porque tem determinados conflitos, primeiro, que o conflito ele não vai terminar. O que você pode fazer é diminuir para um nível administrável de sobrevivência. Mas agora, você precisa trabalhar esses conflitos de um estágio tal que não confunda com o lado da gestão da empresa. Por isso que eu digo, se você tomar decisão emocional com tudo, ou decisão racional com tudo, os excessos são muito ruins. Então, a linha de ordem são decisões é, racionais, evidentemente, mas você vai ter um lado emocional para fazer algumas acomodações. Não tem jeito. E é importante que quando os sucessores vêm assumir a posição dos pais, eles também percebam isso, porque há uma crítica muito grande dos filhos em relação a algumas decisões que os fundadores tomam, que tem um campo emocional, mas que se não fosse tomada aquela decisão, a família teria implodido. Então você veja que a lógica não é muito como a gente conhece numa empresa tradicional. E mesmo numa empresa tradicional, nem tudo você toma de uma maneira tão racional. Ou você acha que você tem todas as informações para tomar todas as decisões? Você acha que o tino comercial, você acha que uma sensibilidade de mercado não vai ser envolvido num processo decisório? Claro que vai ser envolvido. Tem pessoas que têm uma sensibilidade de mercado muito grande e que você não consegue parametrizar num estudo. O estudo te dá um alinhamento, ele te dá um perfil de como vai acontecer, mas nada aquilo não significa que vai acontecer exatamente como o estudo, porque tem gaps, tem variáveis externas que você não controla muitas vezes no processo decisório. Então, nem as empresas tradicionais conseguem tomar todas as decisões de maneira tão racional possível. Mas seguramente, quanto mais você racionalizar, mais você tiver decisões racionais, mais você tiver políticas claras de decisão, mais você tiver regras, com certeza você vai ter menos conflitos e vai poder ter uma longevidade maior. Então, respondendo essa questão, quer dizer, qual é a lógica? A lógica é realmente essa, é como se você tivesse um contínuo. Aqui você tivesse decisões racionais e aqui decisões emocionais, e a gente precisa aprender a deslizar nesse contínuo. Essa é a lógica de uma empresa familiar no processo decisório.